a dádiva, a vida que explodiu em tudo que existe, antes que houvesse o mundo. É nele. Hoje, segunda carta do irmão Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo, ele disse que o Evangelho, ele concordava que o Evangelho tinha feito dele um ente enlouquecido de Deus, e que para servir a Deus só como loucura, a fim de poder conservar o juízo nos relacionamentos pessoais. Mas andar com Deus, Deus mesmo, só num ato de loucura para os homens, que é de entrega total, dando razão a Deus sem discussão com Deus. Isso, olhado de fora, é loucura. É a desistência de saber por si mesmo, de si mesmo e só para si mesmo. É um mudar absoluto de consciência, de percepção, de natureza. E que olhado de fora é visto como loucura. E ele diz: se enlouquecemos, saibam, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Para tentar dizer coisa com coisa e trazer clareza. Mas a minha vida é a vida de um indivíduo que perdeu todo o temor de enlouquecer aos sentidos dos homens para poder viver em lucidez diante de Deus. E ele dá razão para que tenha sido assim na vida dele, para que seja assim na vida de qualquer outro, de qualquer um. Ele diz: pois, ou porque, essa é a razão, pois o amor de Cristo nos constrange, nos gera cólicas viscerais, diarreicas. O amor de Cristo nos constrange, como aquela agonia intestinal visceral de cólica. Ele está dizendo que cada vez que ele se aproximava mais de Jesus, mais o espírito dele colicoso ficava, com aquela reviração nas vísceras, de modo que a obediência ao Evangelho decorria de movimentos intestinos no espírito dele. É isso que ele está dizendo quando usa essa palavra, constrange. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, entendendo nós isto, quando a gente entende. E aí ele diz que um morreu por todos, logo todos morreram, e também entende que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando isso entra em nós como consciência em fé, como iluminação, ele diz: produz um constrangimento transformador, que é o que faz você ter a coragem de, aos sentidos humanos, viver como um enlouquecido, com valores totalmente diferentes e não compreendidos. Enquanto também é a única maneira de você, na presença de Deus, manter o juízo no mundo e diante dos homens. Assim é que nós, Paulo diz, falando dele, daqui por diante, falando dele, esperando que todos entendessem e vivessem como ele.
Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que ele está dizendo é que quando essa consciência que eu descrevia há pouco penetra no indivíduo, os valores mudam de tal ordem que nascem as totais desimpressões. Porque quase tudo na vida humana é vaidade da carne. É soberba da carne, é soberba da vida. Praticamente tudo. Até as coisas que a gente chama de as mais bonitas e nobres e inteligentes da gente são vaidades, estão eivadas da nossa própria soberba e do nosso vento, da nossa empáfia, do nosso inchaço. Só isso. São conhecimentos sem amor que produzem apenas inchaços, enfatuamentos, nada mais do que isso. Então Paulo diz, depois disso, depois da experiência de Cristo e da consciência do que aconteceu, de como um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Depois disso, eu já não tenho mais impressões da carne. Não conheço mais ninguém segundo a carne para dizer, uau, eureka, meu Deus. Não. Agora eu estou vendo a vida a partir desse ângulo único, singular, exclusivo da cruz de Cristo e da ressurreição e da tumba vazia e da vitória do reino de Deus sobre a morte. Como é que eu posso enxergar do jeito que eu enxergava antes? Mudou tudo. Completamente. Então as impressões da carne, ficar chocado com alguém por causa do nome, da representatividade, da fama, ou de qualquer outra coisa, isso morreu, acabou. É tolice. Isso era antes. Eu agora não. Definitivamente não, não por isso. Eu tenho alegrias no espírito, mas não segundo a carne. Segundo a vaidade da cosmicidade vazia do planeta, do mundo, não. Nem tampouco a Cristo. Eu quero conhecer segundo a carne. Cristo de doutrinas, Cristo de narrativas, Cristo de leituras do Evangelho, mas que não se transforma em vida, em mim, em consciência, em habitação de Deus no meu espírito. Não, também não conheço a Jesus segundo a carne, ou segundo o que outros teriam para me dizer, ou conforme a academia apostólica tivesse a me instruir. Não, eu conheci Ele mesmo. Não foi nos dias da história, nem nos dias da carne. Eu não fui alguém que andou com Ele, segundo a carne também. Eu o conheci na explosão do Espírito. Por isso, é assim que eu o conheço sempre, no Espírito. E quando é assim, quando esse conteúdo é uma explosão de fé, ou é uma decisão de entrega, ou é uma compreensão acachapante à qual a pessoa se rende pela fé definitivamente, quando é assim, se alguém assim discerne, assim percebe, assim vem e se lança e se deixa absorver por Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. É tão radical que ela vira uma nova criação, que é a palavra usada aqui, é uma nova criação, é um regênesis.
É um outro sexto dia onde Deus faz o homem à imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. E estabelece essa como vocação humana, andar para crescer em cristificação, para ser absorvido cada dia mais pela natureza de Cristo Jesus, pelo Espírito de Cristo Jesus. É uma nova criação, é um novo homem. As palavras usadas são essas: regeneração, novo nascimento, nova criação. Viver em novidade de vida são as caracterizações de mudança essencial daquilo que se estabeleceu como uma cólica existencial de transformação, de metamorfose de dentro para fora, e que produz de verdade, não um aderente de um grupo, de uma seita, de uma entidade, mas uma nova criação. Nós não estamos falando de paredes, de pinturas, de religião, a gente está falando de um novo homem, de um ser novo, de um segundo Adão que nasce segundo Cristo Jesus, que é o Adão eterno, que é o Filho do homem, que é o homem referente, o homem absoluto. Na direção de quem todos os que dizemos que cremos nele devemos andar para, segundo ele, conforme ele, nos transformarmos, para vivermos no seu espírito, na sua consciência, como uma nova criação, caracterizada também pelo fato de que para essa nova criação, esse novo homem, essa nova mente, essa mente de Cristo instalada nesse novo ser, que nasce desse constrangimento interior, esse indivíduo, para ele agora, ele já sabe que ele, Jesus, morreu por todos. Logo todos morreram. Ele sabe que as coisas antigas já passaram, já morreram. Em Cristo todos os meus pecados morreram. Todos os meus erros, equívocos, loucuras, tolices, surtos morreram. Eu dia a dia cresço sabendo mais disso. E é o que me pode dar melhor lucidez nessa vida, essa certeza de que as coisas passadas estão todas passadas, perdoadas. Eu não tenho assunto nem comigo mesmo sobre isso. Eu tenho lições, eu tenho novas interpretações, eu tenho novos conhecimentos desse processo da minha vida, mas sem nenhuma culpa. Eu posso visitar todas as coisas com os olhos cristalinos, porque foi tudo lavado e perdoado. Eu saio do meu passado só com lições, não com traumas, nem com medos de nenhuma natureza. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Se fizeram novas. Elas foram transformadas em outras coisas. O pior de mim acaba agora produzindo o melhor de mim. As minhas vergonhas mais tristes produzem hoje as minhas certezas mais felizes. Os meus equívocos mais tolos se me tornaram as minhas percepções mais simples e essenciais. O recíproco positivo dessas reinterpretações feitas sem nenhuma culpa
porque as coisas antigas já passaram, porque nele tudo morreu. Morreu para que eu não viva mais para mim mesmo, mas agora viva para Ele. No espírito da ressurreição, da nova vida, da regeneração. Eu quero ser crescentemente todo dia um filho do homem, que cresça na direção de Jesus, o Cristo, o Filho do homem. O homem que é aquele que me revela quem Deus é e me mostra como todo homem deve ser. Esse é o sentido de tudo. Esse é o Evangelho. Essa é a clareza. Essa é a luz. Essa é a revelação. Esse é o sentido. Esse é o propósito. Essa é a direção. E uma vez que eu entenda isto, eu entendo, portanto, que tudo provém de Deus, do Deus que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo, que foi a ponte e o casamento de Deus com os homens. Definitivamente aconteceu com Cristo. E é por isso que nós que o entendemos, que o discernimos, não segundo a carne, mas no Espírito, e que habitamos nele e invocamos-lo todo dia para que habite em nós e o praticamos pela obediência à sua palavra, ao seu ensino, ao Evangelho, ele nos confiou o ministério da reconciliação. É por isso que eu estou aqui. Porque eu recebi como confiança o ministério de provocar reconciliações no mundo. Como é que isso acontece? Toda vez que eu venho aqui, digo a você, e tenho dito toda a minha vida, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando, jogando na cara dos homens as suas culpas e as suas transgressões. Ao contrário, em Cristo, Deus estava retirando a culpa e oferecendo reconciliação sem medo, pacificada, justificada no amor de Deus. E a quem creu, Ele não só assim acolheu, mas a ele também deu a palavra e o ministério da reconciliação. Ele a mim me confiou a palavra que me autoriza a dizer a você que eu sou um embaixador em nome de Cristo, falando em nome de Deus, como se Deus mesmo estivesse aqui sentado, falando por meu intermédio com você. Portanto, a mensagem é essa. Em nome de Cristo, eu imploro a você, eu rogo a você, eu apelo a você, constrangidamente e constrangedoramente, que você aceite se reconciliar com Deus. Sabendo isso, que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos, ainda que apenas hoje, já regenerados para podermos nos regenerar, já nascidos de novo para poder crescer em graça e em conhecimento, já santificados para podermos crescer em santificação, entendendo isto, que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós sejamos manifestação da justiça, da bondade, da verdade, da fidelidade e do amor de Deus neste mundo, não levantando as mãos para cima, mas abraçando, acolhendo, reconciliando, perdoando e rogando em nome de Deus que todo ser humano aceite o abraço dessa reconciliação, desse perdão. Senhor Jesus, eu sei que Tu falas por meio de mim. Eu sei que eu estou dizendo não a palavra da carne, mas a palavra do Espírito, a palavra da vida.
a palavra da luz, a palavra da verdade, a palavra da criação. Eu sei que tu estás fazendo agora, e sei que tu estás guardando essa palavra para explodir no coração de milhões depois. Eu sei. Obrigado por esse ministério da reconciliação. Em teu nome. Amém.